Marina sentou-se na varanda da sua pequena casa, perdida no coração de uma aldeia tranquila do Alentejo, onde o silêncio só era quebrado pelo canto dos passarinhos, e ocasionalmente, pelo latido distante do cão do vizinho. A sua casa, modesta mas acolhedora, tinha chão de madeira que rangia suavemente sob seus pés e janelas amplas pelas quais a luz solar inundava as divisões com uma claridade suave e dourada. 10 anos antes, perderá o seu marido, Vitor, e desde então a vida tomara um rumo diferente. Mais calma, silenciosa, mas por vezes dolorosamente vazia. Seus filhos já tinham partido. André emigrara para Lisboa, tentando construir a sua vida na cidade grande. A sua filha, Olga, com o marido e os 2 filhos, Paulo e Daniel, instalara-se em Évora, a cerca de 2 horas de distância. Marina não se queixava, cada um tinha suas próprias responsabilidades, as suas famílias, as suas vidas. Mas quando o telefone permanecia silencioso e só estavam ela e o velho gato mimoso em casa, a solidão aproximava-se sorrateira, como a neblina que desce ao entardecer. Com 60 anos, Marina começava todas as manhãs com uma ligeira série de exercícios no quintal, onde cresciam macieiras e pereiras plantadas por Vitor muitos anos atrás. Cuidava de si, os cabelos longos, salpicados de grisalhos, deixava-os soltos para se sentir livre, e usava vestidos leves que ela mesma costurava, vestidos que realçavam a sua figura com uma elegância discreta. Havia um brilho subtil no seu olhar, uma chama silenciosa que o tempo ainda não conseguirá apagar. Tudo mudou, porém, quando os primeiros visitantes chegaram. Na semana anterior, receberá uma chamada de Paulo, o seu neto mais velho, de 19 anos, alto, de olhos escuros e barba por fazer, claramente herdeiro do avô. Avó, posso ficar contigo umas semanas? A cidade está um caos, barulho e confusão demais. Preciso de sossego. Marina quase saltou de alegria. Uma casa sem crianças e netos era como um jardim sem flores. Claro que sim, Paulo, respondeu ela. Vou fazer um caldo verde e cozer umas broas. Aqui só falta mesmo a tua companhia. Ele riu pela linha. Só não exageres, avó. Só quero descansar. Paulo chegou na noite anterior e já na varanda, enquanto Marina tomava um chá de ervas, ela notou algo diferente nele. Não era apenas cansaço. Havia uma espécie de desorientação, uma sombra que a vida urbana lhe deixará no olhar. Durante o jantar, ele falou da universidade, dos amigos, de uma rapariga que parecia existir e ao mesmo tempo não. Marina ouvia, servindo-lhe compota, e pensava em como o rapaz tinha crescido, e como ainda guardava uma curiosidade viva no olhar. Avó, tu não mudas nada, disse ele quando ela lhe trouxe um prato de rissóis quentes. Todos os miúdos da faculdade ficavam com inveja se vissem como tu mandas aqui na aldeia. Marina riu, abanando a cabeça, mas por dentro sentiu um aperto suave. Não era comum ouvir tais palavras de um jovem. Na manhã seguinte decidiu preparar-lhe um dia típico da aldeia. Levantou-se cedo, vestiu seu vestido preferido, azul claro, leve, com um cinto fino que realçava a cintura de forma sutil. Deixou o cabelo solto para que o vento brincasse com ele. Paulo apareceu esfregando os olhos. Avó, por que te vestes assim? Vais para a cidade? Perguntou, sentando-se à mesa. Ela sorriu, colocando-lhe um prato de panquecas com mel. Aqui em casa também se pode arranjar, não é? Quero que te lembres que a aldeia não é só galinhas e hortas. Ele bufou, mas fixava-a com um olhar mais demorado do que o habitual. Então, avó, vocês aí na aldeia tinham aqueles romances à moda antiga? Perguntou com um sorriso maroto. Marina parou, encarando-o, estreitando os olhos. E tu, Paulo, achas que na aldeia não há romance? Ele encolheu os ombros, meio envergonhado. Não sei, é que tu és tão diferente, não pareces uma avó. Ela riu, sentindo um calor estranho no peito. Aquele rapaz, sem perceber, fazia-a sentir-se não apenas avó, mas mulher. À beira da lagoa, sentaram-se num velho cais de madeira. Marina tirou as sandálias, mergulhou os pés na água fresca e agradável. Paulo olhava-a como se quisesse dizer algo, mas calava-se. Na cidade não há lagos assim? Provocou-a ela. Ele sorriu, tirando os tênis. Não, avó, lá só asfalto e engarrafamentos. Também mergulhou os pés, e ficaram ali, conversando sobre tudo e nada. Marina contou histórias da sua juventude, das danças com Vitor ao som do velhinho giradiscos no mesmo cais. Paulo escutava, mas a sua mente parecia estar noutro lugar. E tu, avó, disse de repente, já pensaste em casar outra vez? Ainda estás um arraso. Ela olhou para ele, esforçando-se para não revelar o quanto aquela pergunta atingira. Paulo, nesta idade não se corre atrás de casamentos, mas ninguém me proíbe de viver plenamente. Ele assentiu, mas nos seus olhos havia algo indecifrável. No regresso para casa, Paulo andava um pouco mais perto do que o habitual.
Não era errado, mas havia algo nos seus gestos, no modo como a olhava, que fazia o coração de Marina acelerar. Ela já não era uma rapariga para corar, mas, caramba, aos 60 sentiu o sangue correr mais forte nas veias. Avó, disse ele, vamos fazer uns espetos à noite? Na cidade nunca experimentei nada assim. Ela sorriu, ajeitando o cabelo. Claro, Paulo, mas tens que cortar a lenha para o grelhador. Ele riu, e havia naquela gargalhada uma faísca que a fez pensar. E se isto for o começo? Enquanto preparavam os espetos, Marina ficou propositadamente mais perto do que o costume. Não sabia ao certo por quê, talvez para sentir aquelas faíscas no olhar dele, ou simplesmente porque ainda estava viva. Aquele serão sob as estrelas, com o crepitar da lenha e o cheiro da carne assar, prometia ser mais do que um simples jantar com o neto. Desde que Vítor partirá, a casa de Marina tornará-se silenciosa, mas com a chegada de Paulo, ganhou vida. Aos 60, ela esforçava-se por manter-se ativa. Todas as manhãs fazia exercícios, usava os vestidos que ela própria costurava, e deixava os cabelos soltos para sentir o vento. Na aldeia, olhavam para ela com alguma curiosidade, mas pouco lhe importava. Vivida para si mesma, agora também vivia para Paulo, que preenchia a casa com risos e histórias. Ele confiava-lhe os seus segredos, e isso aquecia-lhe a alma. Na noite anterior, por exemplo, durante o jantar, Paulo disse de repente: Avó, tu não és como as outras avós. Contigo posso falar como se fosses minha amiga. Ela riu, mas por dentro sentiu uma pontada. As palavras tocaram uma corda que há muito não vibrava. A vida com Paulo tornou-se uma aventura. Ele adorava passear pela região, e Marina decidiu ensiná-lo a conduzir com seu velho Fiat 127, que Vítor ainda consertava antes de partir. Ele ao volante, ela ao lado, a dar-lhe conselhos. Paulo, não sejas brusco, sente o carro. Ele esforçava-se, mas olhava para ela de vez em quando, como se estivesse a avaliar se ela ria da sua inexperiência. Avó, tu és mesmo uma instrutora, só que muito mais gira, piscou ela um olho, e ele sorriu. Seguiam por estradas entre campos dourados de trigo, e Marina contava como ela e Vítor, jovens, passeavam ali, apaixonados. Paulo ouvia, mas de vez em quando dizia: Avó, aposto que deixavas todos os rapazes da aldeia de queixo caído. Ela ria, abanando a cabeça, mas o seu olhar revelava um brilho diferente. Numa noite, depois de mais uma aula de condução, Paulo abriu-se. Sentados na cozinha, ela com um hobby de cetim cor de marfim, leve e fluido, escolhido não só pelo conforto, mas talvez para se sentir mulher, ele falava suavemente da rapariga da universidade. Ela era fixe, avó, mas complicado. Namoramos uns meses e depois desapareceu sem explicações. Pensó que fiz algo errado. A dor na voz dele surpreendeu Marina. Nunca pensara que o seu neto pudesse ser tão vulnerável. Paulo, disse ela, trazendo-lhe um prato de biscoitos. És jovem e apaixonado, não percas tempo com quem não te valoriza. Mas sê cauteloso, não te atires de cabeça. Ele olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Avó, pareces que tu também já te apaixonaste recentemente. Ela ficou muda, mas sorriu. A vida de Paulo era longa, e o amor não acabava aos 20 anos. As palavras dele despertaram nela memórias da juventude, das corridas pelos campos com Vítor, dos beijos sob as estrelas, guardados como um vinho antigo que só melhora com o tempo. Mas, ao olhar para ele, Marina sentiu algo mais. Não era só nostalgia, era um calor que lhe preenchia o peito sempre que falava com ele assim, aberto. Ele não via nela uma avó velha e severa, via uma mulher que a compreendia. E essa sensação, essa proximidade, era como um fio invisível que os unia, não por laços de sangue, mas por algo mais humano. As noites tornaram-se especiais. Após o jantar, sentavam-se na varanda, ela no seu hobby, ele numa t-shirt que moldava os ombros fortes depois dos treinos. Falavam sobre sonhos, passado e futuro, sobre como a vida às vezes pregava partidas. Num desses serões, ele perguntou: Avó, já pensaste em voltar a apaixonar-te? Ainda tens fogo? Ela riu, mas a pergunta mexeu com ela. Paulo, apaixonar-me aos 60 é como aprender a andar outra vez. Mas o coração não envelhece. Ele assentiu, mas os olhos dele tinham um brilho que a fez prender a respiração. Avó, tu és autêntica, não finges como muita gente. Ela não soube o que responder, mas aquelas palavras aqueceram-na como o sol de julho. A intimidade entre eles crescia a cada dia. Marina reparava em como ele demorava a olhar para si quando ela ajeitava o cabelo ou ria das piadas dele, e percebeu que gostava daquela atenção, não como uma avó, mas como uma mulher que ainda queria sentir-se viva. Numa tarde, enquanto preparavam espetos no quintal, Paulo disse: Avó, contigo é tão fácil, parece que não estamos numa aldeia, mas noutro mundo.
Ela olhou para ele, a mexer nas brasas, e respondeu. Os dias que se seguiram foram como uma dança delicada entre o silêncio e as palavras não ditas. Marina sentia o peso do olhar da filha, Olga, que apesar de não mencionar diretamente o que suspeitava, lançava perguntas veladas, como agulhas finas que picavam a alma. A aldeia do Alentejo, com as suas ruas de calçada e casas caiadas, parecia observar cada passo da mulher de 60 anos que, apesar da idade, mantinha uma elegância natural. O seu vestido de linho bege, com as mangas ligeiramente arregaçadas, delineava uma figura esbelta, e ao pescoço pendia um colar de âmbar que pertencia à sua mãe, uma herança silenciosa e preciosa. Nos pés, umas sandálias de couro macio, usadas mas cuidadas, completavam um conjunto simples e sedutor, na medida certa para provocar um leve tremor em quem a olhava com atenção. Paulo continuava a vir todas as quartas-feiras, e naquele dia particular, trouxe consigo uma novidade, a sua namorada, Inês. Uma rapariga lisboeta de sorriso fácil e cabelos loiros como o trigo maduro. Marina sentiu uma pontada de ciúme, misturada com curiosidade. Inês era tudo que Paulo descrevera, animada, cheia de vida, e com uma irreverência urbana que contrastava com a calma da aldeia. A jovem usava uns jeans justos e uma blusa branca que deixava os ombros à mostra, o que provocava um sutil jogo de luz sobre a sua pele bronzeada pelo sol da cidade. Os seus olhos azuis encontravam-se com os de Marina, numa troca silenciosa de reconhecimento mútua. Duas mulheres muito diferentes, ligadas pelo mesmo homem. A visita de Inês trouxe uma nova dinâmica ao pequeno lar. Marina esforçava-se por mostrar a melhor versão de si mesma, preparando um almoço típico alentejano, migas com carne de porco e um vinho tinto encorpado da região. Paulo ria-se, tentando animar a conversa, enquanto Inês fazia perguntas rápidas, algumas com um toque de provocação, outras por genuíno interesse. No entanto, por trás dos sorrisos, Marina percebia um jogo invisível de olhares e gestos entre Paulo e Inês, uma tensão que parecia prestes a arrebentar. Numa pausa, enquanto Marina servia a sobremesa, figos frescos com mel, ouviu Paulo murmurar: "Avó, acho que a Inês não entende tudo. Talvez seja melhor falarmos a sós. Mais tarde." Já com a casa silenciosa e as luzes da aldeia piscarem ao longe, Paulo e Marina sentaram-se na varanda. Ele estava mais sério, o rosto iluminado apenas pelo brilho das estrelas e pela sombra da oliveira que crescia perto do poço. Avó, começou ele, com a voz baixa, tu sabes que gosto muito de ti, não é? Mas a Inês, ela está a complicar as coisas. Marina olhou para ele, tentando decifrar aquela mistura de confusão e determinação. Filho, a vida é feita de escolhas e consequências. Não podemos controlar tudo. Ele passou a mão no cabelo, inquieto, e depois continuou. Ela quer que eu volte para Lisboa, que esqueça este lugar. Mas aqui, contigo, eu sinto-me eu mesmo. Não sei o que fazer. Marina sentiu uma onda de ternura e uma pitada de nervosismo. Aquele rapaz, que parecia tão seguro na cidade, mostrava-se vulnerável na sua presença, algo que a fazia sentir viva, mas também inquieta. Tentou sorrir, mantendo a serenidade que o tempo lhe ensinara. Paulo, o importante é que escolhas o que te faz feliz. Mas lembra-te, felicidade não é só fugir da confusão, é também enfrentar os desafios. Ele assentiu, olhando para o horizonte onde o céu se fundia com as colinas douradas. Nos dias seguintes, a tensão entre os três aumentou. Inês tornou-se mais presente, e Marina notou como Paulo parecia dividido, perdido entre dois mundos. Numa tarde de verão, enquanto o vento embalava as folhas dos sobreiros, Inês e Marina tiveram uma conversa franca na cozinha. A jovem, com um sorriso meio desafiante, disse: "Senhora Marina, não quero ser a vilã da história, mas é difícil competir com fantasmas do passado, e com segredos que não conheço." Marina sentiu um arrepio, mas respondeu com calma: "Inês, a vida não é um palco onde tudo está escrito. Às vezes, o que parece um segredo é apenas uma história que ainda está a ser contada." A jovem olhou-a de alto a baixo, percebendo que não estava diante de uma mulher qualquer. Havia nela uma força tranquila, uma aura que impunha respeito e curiosidade ao mesmo tempo. Naquela noite, Marina deitou-se no seu quarto, vestida numa camisola de seda cor de pêssego que deixava o decote subtilmente à mostra, revelando a pele macia do pescoço e dos ombros. Pensava em Paulo, em Olga, na Inês, e na complexidade do amor e da amizade que a vida lhe propunha. Sentia o coração apertado e a mente a girar num turbilhão de emoções. De repente, ouviu um som estranho vindo da varanda, passos cautelosos, um sussurro. Levantou-se, puxou o hobby e foi espreitar. No escuro, viu uma figura familiar, Paulo, mas o seu olhar estava diferente, mais sombrio, carregado de um segredo que não queria partilhar. Avó, murmurou ele, temos que falar. É mais importante do que tudo o resto. Marina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aquele momento que aguardava, temia e desejava, finalmente chegará. Mas o que seria esse segredo?
E que mudanças iriam trazer para aquela aldeia pacata, para sua vida e para o coração que ainda batia com força. As estrelas continuavam a brilhar, testemunhas silenciosas de um drama que apenas começava a desenrolar-se. E no ar, pairava uma pergunta inquietante. Até onde iria a coragem de Marina para enfrentar o que o destino lhe reservava? Nas semanas seguintes, a atmosfera na casa de Marina mudou de forma quase palpável. A aldeia lentejana, com as suas ruas de pedra e os cheiros intensos do campo, parecia guardar segredos tão antigos quanto os sobreiros que a rodeavam. Marina, vestida com um vestido de algodão cru, simples e fresco, adornado com um colar de prata que lhe caía delicadamente sobre o colo, tentava manter a rotina, mas a inquietação crescia no seu peito. Os seus olhos castanhos, normalmente serenos, carregavam agora um brilho nervoso, como se um segredo a consumisse por dentro. Paulo tornou-se mais fechado, distante, como se carregasse um peso invisível. As suas visitas, antes cheias de risos e conversas animadas, tornaram-se silenciosas e breves. Marina sentia a falta da leveza que ele trazia, mas respeitava o seu silêncio, sabendo que algo a atormentava. Numa tarde quente, enquanto o sol dourava os campos de trigo e a brisa trazia o aroma das ervas secas, Marina decidiu confrontar o neto. Sentaram-se na varanda, ele com uma t-shirt branca justa que delineava os seus ombros largos, e calças de ganga gastas. Ela, numa blusa azul celeste que realçava sua pele clara e um saia leve, que ao menor movimento deixava entrever as suas pernas torneadas. Paulo, começou ela suavemente, sei que há algo que te preocupa. Podes confiar em mim. Ele olhou para ela, os olhos escuros carregados de conflito. Avó, é sobre a Inês, ela descobriu algo do teu passado. Algo que não deveria saber. Marina sentiu o sangue gelar. O que é que ela sabe? Ele hesitou. Não sei exatamente, mas ela está a usar isso contra ti. Diz que não entende porque és tão próxima de mim, que há mais do que uma simples amizade. Marina soltou um suspiro profundo, sentindo o peso dos anos e dos segredos que guardava. Paulo, às vezes as pessoas têm medo do que não compreendem. Mas eu nunca quis que ninguém sofresse por causa do meu passado. Ele segurou as mãos dela, numa mistura de súplica e ternura. Avó, não quero perder-te. Mas se isso vier à tona, antes que pudesse terminar, um barulho na porta interrompeu-os. Olga entrou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e preocupação. Vestia uma camisa branca e calças pretas, o cabelo apanhado num rabo de cavalo apertado que lhe dava um ar severo. Já chega disto, silêncio, disse ela, a voz firme. Marina, precisamos falar a sério. Marina olhou para Paulo, que se encolheu ligeiramente, e depois para Olga. Estou pronta, respondeu, com uma calma que não sentia. Sentaram-se todos na sala, as paredes caiadas parecendo apertar-se à sua volta. Olga começou a falar, revelando que havia descoberto cartas antigas escondidas numa velha caixa no sótão. Cartas que falavam de um amor proibido, de escolhas difíceis e de um segredo que ameaçava mudar tudo. Marina ouviu, o coração apertado, mas a voz firme. Contou a história do seu grande amor, Vítor, e do que aconteceu depois da sua morte. Falou da solidão, da amizade especial que tinha com Paulo, da necessidade de sentir-se viva. Explicou que nunca houve nada impróprio entre eles, apenas uma ligação profunda e única. Olga ouviu, mas o seu olhar permanecia desconfiado. Paulo, por sua vez, sentia-se dividido entre o amor pela avó e o medo do julgamento da mãe e da sociedade. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Marina sabia que aquela conversa não terminaria ali. Havia feridas a sarar, confiança a reconstruir e escolhas difíceis a fazer. Naquela noite, enquanto o vento da serra sussurrava pelas janelas abertas, Marina sentou-se sozinha na varanda, vestida num vestido vermelho de seda que lhe caía suave pelo corpo, realçando as suas curvas maduras e o contorno do pescoço delicado. O luar iluminava-lhe o rosto, revelando a determinação e a vulnerabilidade que lutavam dentro dela. Pensou em Paulo, em Olga, na Inês e naquele segredo que, embora revelado, continuava a lançar sombras sobre as suas vidas. Sabia que o futuro era incerto, mas estava pronta para enfrentar o que viesse, com coragem e paixão. E enquanto o silêncio da aldeia a envolvia, um vulto misterioso movia-se nas sombras, observando, esperando. Um mistério que ainda não tinha sido desvendado, uma verdade que, se revelada, poderia mudar tudo para sempre. Marina fechou os olhos, sentindo o coração bater forte. A sua história estava longe de acabar. A verdadeira prova ainda estava para vir. A aldeia repousava sob o céu estrelado do Alentejo, envolta num silêncio quase sagrado. Marina permanecia na varanda da sua casa, o vestido vermelho de seda a deslizar suavemente pela pele morena, enquanto o vento quente acariciava os seus cabelos soltos, libertos da rotina dos dias.
O perfume das flores do seu pequeno jardim misturava-se com o aroma distante do fumo das lareiras vizinhas, criando uma atmosfera quase mágica, carregada de promessas e segredos por desvendar. O vulto que se movia nas sombras não era apenas uma presença passageira. Era alguém que conhecia os segredos enterrados no passado daquela família, alguém que tinha vindo para mexer nas raízes profundas da vida pacata de Marina. E enquanto ela sentia o coração pulsar, não só pela intensidade dos dias recentes, mas também pela antecipação do que estava por vir, a verdade começava a surgir como um sussurro ameaçador. Na manhã seguinte, Marina recebeu uma carta anônima. O envelope de papel velho e amarelado trazia apenas o seu nome, escrito com uma caligrafia que parecia antiga, quase esquecida. Ao abrir, as palavras dentro eram curtas, mas carregadas de ameaça. Nem todos os segredos devem ser revelados. Proteja o que lhe resta, antes que seja tarde demais. Marina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Quem seria aquele emissário misterioso? O que sabia? E, acima de tudo, o que estaria disposto a fazer para manter o silêncio? Paulo chegou nesse mesmo dia, encontrando a avó mais preocupada do que o habitual. O seu olhar encontrou o envelope na mesa da cozinha. Sem palavras, ela entregou-lhe a carta. Ele leu em silêncio, os olhos escurecendo com uma mistura de raiva e medo. Avó, isto não vai ficar assim. Decidiram que precisavam de agir, de descobrir quem estava por trás daquela ameaça. Mas a aldeia, com seus habitantes reservados e olhares desconfiados, não facilitava. As ruas de pedra testemunhavam sussurros e olhares furtivos, e cada passo parecia ser acompanhado por uma sombra invisível. Marina, apesar do medo, manteve-se firme. Vestia um vestido de linho branco, simples, mas com um corte que acentuava sua silhueta elegante. Nos pés, umas sandálias de tiras finas que deixavam à mostra unhas pintadas de vermelho, um desafio silencioso ao destino. A sua postura era de uma mulher que, embora ferida, recusava dobrar-se. Ao lado de Paulo, começaram a desvendar pequenas pistas. Conversas sussurradas na taberna, cartas antigas guardadas por um vizinho idoso, olhares hesitantes de quem sabia mais do que dizia. Cada descoberta trazia novas perguntas, e a sensação de que o passado não estava tão enterrado como desejavam. Numa noite chuvosa, enquanto o céu trovejava sobre as colinas, Marina recebeu uma visita inesperada. À porta estava um homem de meia idade, com olhos penetrantes e uma expressão grave. Chamava-se Antônio, um antigo amigo de Vítor, o marido falecido. Trajava um casaco de lã escura e trazia consigo uma pasta antiga, cheia de documentos e fotografias. Marina, disse ele, com voz firme, há coisas que tens de saber. Coisas que podem mudar tudo. Dentro de casa, enquanto a chuva batia nas janelas, Antônio revelou histórias de um passado secreto, de decisões difíceis e de amores perdidos que moldaram o presente de uma forma que ninguém poderia imaginar. Fotografias mostravam Vítor jovem, sorridente, ao lado de outras pessoas que Marina nunca tinha conhecido, e cartas que falavam de alianças, traições e promessas quebradas. Marina sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Tudo o que pensara saber estava a ser desafiado. Paulo, ao seu lado, segurava-lhe a mão com força, oferecendo-lhe um apoio silencioso. Mas entre aquelas revelações, uma coisa ficou clara. Havia forças em jogo que iam muito além da aldeia, forças que podiam destruir não só a sua família, mas também a paz que tanto lutaram por manter. Naquela noite, enquanto o vento uivava lá fora, Marina e Paulo olharam-se, conscientes de que o verdadeiro desafio estava apenas a começar. O mistério que ameaçava suas vidas era mais profundo e perigoso do que jamais imaginaram. E no silêncio da casa, uma sombra movia-se, observando, esperando o momento certo para agir. O jogo tinha começado. E ninguém sairia ileso. Os primeiros raios dourados do sol alentejano filtravam-se pelas cortinas de linho branco, iluminando suavemente a sala onde Marina e Paulo permaneciam silenciosos, absorvendo o peso das revelações trazidas por Antônio. O velho relógio de parede marcava lenta e implacavelmente o passar do tempo, como se cada tic-tac fosse um lembrete da urgência que crescia no ar. Marina, vestida com um vestido de algodão azul celeste que delineava sua figura elegante, sentia o coração acelerar, não de medo, mas de uma determinação renovada. O colar de âmbar pendia ao pescoço, um símbolo silencioso da sua ligação às raízes e às memórias que agora eram desafiadas. Paulo, ao seu lado, vestia uma camisa branca de mangas arregaçadas e calças de ganga, os olhos escuros fixos na mesa onde as fotografias e cartas se espalhavam como um mapa de enigmas. Antônio, com a sua voz grave e pausada, começou a revelar detalhes que pareciam saídos de um romance, mas que tinham a crueza da realidade. Falou de um antigo rival de Vítor, um homem de negócios implacável que não aceitara derrota numa disputa que envolvia terras e patrimônio valiosos. Contou como essa rivalidade tinha consequências que iam muito além do que Marina alguma vez imaginara. Enquanto Antônio falava, Marina sentia as memórias do passado misturarem-se com as preocupações do presente.
Recordava os dias felizes com Vitor, os passeios pelos campos dourados, os jantares na varanda sob as estrelas. Mas também as sombras que se tinham instalado depois da sua morte, o silêncio crescente, e agora, a ameaça que pairava sobre a sua família. Paulo, sempre atento, interrompeu. E o que podemos fazer? Como proteger a avó e esta casa? Antônio olhou para ele com um misto de respeito e preocupação. A primeira coisa é perceber quem está por trás das ameaças. Há pessoas na aldeia que não são o que parecem. E depois, proteger o que é mais importante. A verdade é aqueles que amamos. Marina suspirou, levantando-se e caminhando até a janela. O campo estendia-se até onde a vista alcançava, uma tapeçaria de dourados e verdes que parecia imutável, indiferente às tempestades humanas. Mas ela sabia que, por trás daquela beleza serena, havia perigos invisíveis. Naquele momento, a porta da frente rangeu, e uma figura familiar entrou, Olga. O olhar da filha estava mais suave, mas carregava a determinação que sempre a caracterizara. Mãe, quero ajudar. Já não podemos esconder o que está a acontecer. Marina sorriu, sentindo uma onda de alívio. A família precisava unir-se, enfrentar o desconhecido juntos. Vestida num vestido de linho branco com detalhes em renda, Olga parecia a personificação da força e da graça. Juntos, os três começaram a traçar um plano. Saber quem eram os inimigos, proteger a casa e, acima de tudo, manter a união que lhes dava força. Mas o mistério crescia, e com ele, a tensão. Naquela noite, enquanto a aldeia dormia, Marina voltou à varanda, o vestido leve acariciar-lhe as pernas, e os olhos fixos no céu estrelado. Sentiu um arrepio, não de frio, mas de antecipação. Sabia que a próxima jogada seria decisiva. E, nas sombras, uma silhueta observava atentamente, sorrindo com um segredo que poderia mudar tudo. O desafio estava lançado. E ninguém sabia até onde iria esta batalha silenciosa.